Como organizar as finanças pessoais e sair da famosa bola de neve de dívidas e dificuldades financeiras? Se você já chegou ao fim do mês sem saber para onde foi o dinheiro, esse vídeo é para você. Vou te mostrar um passo a passo simples para você assumir o controle das suas finanças e começar a construir riqueza, mesmo que esteja no vermelho. Então vamos lá, sem enrolação. Muita gente acha que precisa ganhar muito para organizar as finanças, mas isso é um mito. O problema não é o quanto você ganha, mas como você gasta. Até quem tem altos salários pode terminar o mês no vermelho se não souber controlar os gastos. O grande problema da maioria das pessoas não está na renda, mas na falta de planejamento e controle financeiro. Afinal, sem um direcionamento claro, os gastos podem crescer junto com a renda, impedindo qualquer progresso financeiro. Quantas vezes você já viu alguém que ganha bem, mas vive apertado? Isso acontece porque, ao invés de organizar as finanças, a pessoa aumenta o padrão de vida sem garantir segurança financeira. O resultado? Dívidas, estresse e a sensação de que o dinheiro nunca é suficiente. Mas calma, porque vou te mostrar como mudar essa realidade agora mesmo. Vou te mostrar como organizar as finanças pessoais. Primeiro passo, conhecer sua realidade financeira. O primeiro passo para sair do vermelho e começar a construir riqueza é entender sua realidade financeira. Isso significa ter total clareza sobre sua renda e seus gastos. Sim, você precisa anotar tudo. Se você tem medo de olhar seu extrato, isso já é um sinal de que precisa desse vídeo. Comece listando todas as suas fontes de renda e em seguida todos os seus gastos. Isso inclui moradia, alimentação, transporte, lazer e até aquele cafezinho que parece inocente, mas que no fim do mês pode representar um grande impacto no seu orçamento. Se você não sabe para onde seu dinheiro está indo, dificilmente conseguirá controlar seus gastos. Por isso é muito importante organizar as finanças pessoais. Dica prática: use um aplicativo de controle financeiro ou uma simples planilha para registrar todas as suas despesas. Assim, você visualizará claramente para onde seu dinheiro está indo e poderá identificar gastos desnecessários. Para te ajudar ainda mais, deixei na descrição e no comentário fixado o link de um curso gratuito que ensina como ganhar renda extra no conforto da sua casa, dedicando apenas algumas horas por dia. Clique no link e comece hoje mesmo a construir uma renda extra que vai impulsionar sua prosperidade financeira. Segundo passo, definir um orçamento. Agora que você sabe exatamente quanto ganha e quanto gasta, continuaremos vendo como organizar as finanças pessoais. E agora é hora de criar um orçamento. O orçamento é essencial para garantir que seu dinheiro seja utilizado de forma eficiente, evitando desperdícios e dívidas. Uma forma simples de dividir seu dinheiro é utilizar a regra 50-30-20. 50% para gastos essenciais, moradia, alimentação, contas fixas, transporte e saúde, 30% para lazer e desejos, viagens, entretenimento, compras e outros prazeres da vida, 20% para investimentos e emergências, poupança, investimentos e fundo de emergência. Se sua realidade financeira não se encaixa exatamente nesses números, faça ajustes. O mais importante é garantir que uma parte do seu dinheiro esteja sempre reservada para emergências e investimentos, para que você não fique refém de dívidas. Terceiro passo: cortar gastos desnecessários. Agora vem a parte que pode doer, mas que vai te libertar. Cortar gastos supérfluos. Esse passo é essencial para organizar as finanças pessoais. Se você quer conquistar a verdadeira estabilidade financeira, precisa ter um olhar crítico sobre para onde seu dinheiro está indo. Muitas vezes gastamos sem perceber em coisas que não agregam valor real à nossa vida. Pequenas despesas diárias, quando somadas ao longo do mês, podem representar uma grande parte do seu orçamento. Já parou para pensar no quanto você gasta com coisas desnecessárias? Assinaturas de serviços que você quase nunca usa, compras impulsivas motivadas por promoções tentadoras, pedidos frequentes de delivery que poderiam ser substituídos por refeições caseiras. Tudo isso pode estar drenando seu dinheiro sem que você perceba. São gastos que trazem satisfação momentânea, mas, no longo prazo, podem estar te impedindo de alcançar seus maiores objetivos. O segredo para cortar esses gastos está na consciência financeira. Anote cada despesa, faça um levantamento detalhado e reflita: isso realmente vale a pena? Isso me aproxima da minha independência financeira ou me afasta dela? Ao identificar e eliminar esses desperdícios, você não apenas economiza dinheiro, mas também ganha liberdade para investir
no que realmente importa. Comece hoje mesmo essa transformação e veja a diferença que pequenos cortes podem fazer no seu futuro financeiro. Me conta nos comentários quais gastos você pretende cortar, quais despesas você vai eliminar a partir de hoje para melhorar sua vida financeira. Vou adorar saber. Você realmente usa todas as assinaturas de streaming que paga? Precisa mesmo de um cafezinho na rua todos os dias? Pequenos cortes fazem uma grande diferença no longo prazo. Quarto passo: criar um fundo de emergência. Esse passo é importantíssimo e fundamental para você aprender como organizar as finanças pessoais. Uma das maiores causas de endividamento é a falta de preparo para imprevistos. Sem uma reserva financeira, qualquer emergência, como um problema de saúde ou um conserto inesperado, pode levar a pessoa a recorrer ao cartão de crédito ou ao cheque especial, gerando um efeito bola de neve. Para evitar esse problema, crie um fundo de emergência equivalente a pelo menos 3 meses do seu custo de vida. Se possível, aumente essa reserva para 6 meses, garantindo ainda mais segurança financeira. Dica prática: abra uma conta separada para o seu fundo de emergência e evite usá-lo para gastos do dia a dia. O ideal é que esse dinheiro fique em uma aplicação segura e de fácil resgate, como o Tesouro Selic ou um CDB com liquidez diária. Quinto passo: comece a investir. Dinheiro parado perde valor ao longo do tempo, por isso, depois de organizar suas finanças, é essencial começar a investir. Muitas pessoas acreditam que é preciso ter muito dinheiro para investir, mas isso não é verdade. Hoje, há opções acessíveis para todos os bolsos. Investir ajuda a organizar as finanças pessoais. Dica prática: pesquise sobre investimentos de renda fixa, como CDBs, Tesouro Direto e fundos de renda fixa, que oferecem segurança e rentabilidade. Depois, conforme sua experiência crescer, explore outras opções, como ações e fundos imobiliários. Evitando armadilhas financeiras. Um erro comum da classe média é viver como se fosse rica. Parcelamentos sem fim, carro financiado, uso excessivo do cartão de crédito. Tudo isso pode levar a um endividamento crônico e impedir a construção de patrimônio. Evite usar o cartão de crédito como complemento de renda. Ele deve ser uma ferramenta de conveniência e não um meio de gastar mais do que você pode pagar. Além disso, fuja de financiamentos longos e busque sempre pagar à vista quando possível. Acompanhamento semanal. Organizar as finanças não é algo que se faz uma única vez e depois esquece. Para manter o controle, revise seus gastos semanalmente, veja se está dentro do planejado e faça ajustes quando necessário. Esse hábito simples pode evitar surpresas desagradáveis no fim do mês. Dica prática: escolha um dia da semana para revisar suas finanças. Pode ser domingo à noite ou qualquer outro dia que funcione para você. O importante é criar o hábito de acompanhar sua evolução. Agora que você sabe como organizar as finanças pessoais, me conta aqui, qual desses passos você vai começar hoje? Comenta aqui embaixo. Se esse vídeo te ajudou, deixa o like para eu saber que você gostou e se inscreve no canal para mais dicas como essa. Compartilhe com alguém que precisa organizar as finanças também. E se você quer mais dicas para organizar suas finanças e transformar sua vida financeira, não perca os vídeos que estão aparecendo na sua tela agora. Clique e continue aprendendo. Nos vemos no próximo vídeo.